Então, dando prosseguimento aqui nesse problema aqui, tá, de PG, ó, esses dois problemas aqui eles têm características parecidas, certo? O objetivo é encontrar o primeiro termo, o objetivo é encontrar o primeiro termo. Aqui você também tem coisas similares nesse sentido aqui. Ó. Observe que ele deu a razão também aqui, tá? Ele deu aqui o 11º termo nessa de cima, e nessa ele falou que o último termo, que 2 o último termo, e consequentemente o 2 é o último termo numa PG que tem 6 termos, então ele é o A6, então consequentemente ele deu o mesmo tipo de informação, ele deu o 6º termo aqui. Então a forma de solucionar é a mesma, por isso eu vou fazer só um deles, tá bom? Vou fazer o 10º aqui. Então observa, o primeiro termo da sequência é o que você quer encontrar, ele não tem. A razão ele tem, então aqui no 10º, você sabe que a razão é 1 sobre 4. Olha, esse aqui eu posso dar uma simplificada, se você quiser fazer isso logo aqui. Esse aqui corresponde a 1 sobre 2 ao quadrado, e esse inverso aqui de 2 ao quadrado corresponde a 2 elevado a menos 2. Então eu posso usar isso como referência. O A6 aqui, então vale 2. Certo? Bem, então com isso, como ele tem que encontrar o primeiro termo, eu já sei que a fórmula é AN igual a 1 vezes EQ elevado a N menos 1. Então trocando o A6, que é igual ao A1, vezes a razão, isso aqui vai ficar 5, né? Porque 6 menos 1 é 5. Então, quem é o A6? O A6 é 2. Quem é o A1? Não tem, então o A1 é desconhecido. E quem é a razão? A razão é 2 elevado a menos 2. Então, observe que ele aqui vai ficar assim, ó. Aí eu vou aplicar a propriedade de potenciação, então eu vou ter que 2 é igual a 1 vezes 2 elevado a menos 10. Eu vou passar esse 2 a menos 10 para lá dividindo, então eu vou ter que o A1 é igual a 2 dividido por 2 elevado a menos 10. Fazendo regra de potenciação, mantém a base e subtrai o expoente. O expoente daqui de cima é 1, menos menos, eu vou ter mais, então eu vou ter 11. 2 elevado a 11 é o resultado correspondente então ao primeiro termo. Então nesse problema aqui, vocês puderam observar que rapidamente a gente consegue, através de algumas continhas, usando algumas propriedades de potência, encontrar o termo A1. Não é diferente na questão 9, segue a mesma linha de raciocínio. A única diferença é que o termo aqui é um pouquinho maior, mas você vai tentar simplificar ele o máximo possível aqui, né? Passando algum termo aqui para dividir e fazendo algum cálculozinho para vocês poderem encontrar o termo A1. Ok? Bem, aqui a dinâmica desses dois problemas também segue uma linha parecida, por isso que eu agrupei eles assim. Então no PG ele deu o A1, deu o A7, calcule a razão. Aqui embaixo ele deu o A1, o A4 e também pediu o primeiro termo. Mas se você tiver a razão, porque em cima ele pediu a razão, aqui está pedindo o primeiro termo. Se você encontrar a razão aqui, que você vai precisar encontrar, desculpa, aqui foi aquele problema que estava errado. Estou lendo aqui errado. Então, na verdade, aqui ele está pedindo a razão mesmo, né? Ele quer encontrar a razão, do mesmo jeito que em cima. Então, aí você só tem que fazer do mesmo formato, do mesmo padrão, tá? Eu vou só montar o primeiro, e o segundo você faz aqui, 4, 4 mil, fica mais simples de fazer. Então, aqui no primeiro tempo, o AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, estou usando aqui o A7 e o A1. Aqui vai ficar Q elevado a 7 menos 1, que vai ficar 6. Então, aqui o A7 é quem? 16. O A1 é 1 sobre 4. E o Q elevado a 6, que é a nossa razão. Resolvendo esse cálculo aqui, é interessante que esse 1/4 aqui, ó, ele está multiplicando, então ele vai passar por outro lado dividindo, né? Então, 16 dividindo por 1 sobre 4 é igual a Q elevado a 6. Então, resolvendo essa divisão aqui, ó, não sei se vocês lembram dessa propriedade, mas dividir um número por uma fração do tipo 1 sobre 4 é a mesma coisa que multiplicar 16 vezes 4. Então, 16 vezes 4 vai dar aqui o equivalente a 64, que é igual a Q elevado a 6. Fatorando aqui o 64, eu vou ganhar 2 elevado a 6. Certo? Então, 64 corresponde então ao 2 elevado
a 6. Consequentemente, na minha comparação, se esse expoente aqui é igual a esse, então isso significa que o meu meu Qzinho aqui minúsculo, vai ser igual ao número 2. E aí encontramos o que a gente estava buscando aqui no nosso cálculo. Ok? Então, vai no problema, você vai ver que vai ser de forma similar isso aí, se seguir a mesma linha de raciocínio. Agora a gente volta para aquele problema de inserir meios aritméticos. Então, lembrando, como é inserir meios aritméticos, você vai estar botando aqui um número e está tentando encaixar aqui nesse intervalo de 1 até 243, aqui ele falou 4, então estou inserindo 4 termos aqui. Né? Se são 4 termos, então é aquela lógica, né? O A1 vale 1, aqui eu tenho mais 4, 5, mais um 6, então eu tenho que o A6 vale 243. Lembrando que isso aqui é uma progressão geométrica, né? Então, o teu objetivo é usar esses números de modo que você encontre os termos que estão aqui, os 4 termos que estão entre eles. Então, montando aqui, ó, o A6 é igual ao A1. Deixa eu dar uma corrigida aqui, ficou estranho. O A1 vezes, né? Q elevado, 6 aqui vai ficar 6 menos 1 vai ficar 5, então vai ficar Q elevado a 5. Então, quem é o A6? 243. Que é igual a 1, que é 1 vezes a razão elevada a 5. Então, esse número daqui é 1, não vai mudar nada, então passando também não vai mudar, então eu tenho que, na verdade, resolver isso. Q elevado a 5 é igual a 243. Resultado, é só fatorar para visualizar aqui. Fatorando aqui o 243, tá? Você pode observar que já começa visualmente perceptível que a gente não divide por 2, já divide por 3. Então, esse número daqui, ele equivale, na verdade, ao 3, quando você fatorar, você vai visualizar isso, elevado a 5. Tá? Então, 3 elevado a 5, eu tenho 243. Consequentemente, segue a mesma linha de raciocínio aqui. Comparando aqui os expoentes, concluo que a razão, na verdade, é 3. Se essa razão for 3, então lá em cima, eu já sei que a minha sequência, ela vai trazer aqui, então, depois do 1, 1 vezes 3, o 3. 3 vezes 3, já que é a própria razão, o 9. E aí vai, 9 vezes 3, o 27. 27 vezes 3, o 81. E, consequentemente, nós acabamos de encontrar os 4 termos que estão sendo solicitados. Do mesmo modo que eu fiz aqui para inserir esses termos, eu vou fazer nesse, no 14. Então, basicamente, é o mesmo raciocínio anterior. Bom, então, prosseguindo aí, obtém a soma. Então, já estamos agora no problema de soma. Soma de 6 termos, isso significa que é uma quantidade finita e, consequentemente, é uma soma de termos finitos. Soma de 20 primeiros termos, a mesma coisa. Né? Então, nesse caso, a gente tem que ter uma certa atenção para essas perguntas, porque a gente já define a separação entre a fórmula de uma PG finita e infinita. Outro aspecto também é lembrar que essa soma aqui, ó, olha a razão dela aqui. A razão dessa PG vai ser 2, porque 14 dividido por 7. Aqui a razão também é 2, então lógico que na soma finita o intervalo é diferente da soma infinita. Mas de qualquer modo, ó, vai aqui pela posição, né? Então lembra que na soma dos 6 primeiros termos da PG finita, eu vou ter o primeiro termo, tá? Lembrando da fórmula como é, Sn é igual a 1 vezes 1 menos Q elevado a n sobre 1 menos Q. Então, 7 é o primeiro termo. Vai multiplicar 1 vezes. A razão a gente já sabe que é 2. Eu estou falando aqui do número 6, então vai ficar 2 elevado a 6. E isso vai ser dividido por 1 menos nossa razão, que é 2. Tá? Então agora é só você desenvolver. 2 elevado a 6 aqui, nós já sabemos que isso te dá 64, né? Então eu vou ter aqui 1 menos 64, 7 vezes menos 63, porque vai ser 64 negativo aqui, ó, mais 1. E isso dividido por menos 1. Claro que a soma vai dar um resultado positivo nesse caso. Soma dos 6 termos aqui, eu vou ter 7 vezes 63. Então 7 vezes 63
eu tenho que isso aqui vai te dar 441, como é negativo dividido por negativo, vai dar o resultado positivo, 441, ok? Então, aqui é a mesma coisa, S20, aí você vai usar o primeiro, vai usar a razão, e automaticamente você vai encontrar a solução dos 20 primeiros. Esse outro 17, ele está um pouco diferente porque ele deu um termo aqui, né? Quer dizer, ele não deu as informações todas por completo, ele deu o A1 ele não deu, ele só deu o último termo. Então ele deu aqui que o último termo seria 486, um enésimo termo aqui, e ele está tentando encontrar, sabe que a razão aqui é 3, certo? Então ele está querendo encontrar o primeiro termo na minha sequência de PG. Bem, se você sabe que essa soma aqui deu 528, então nós podemos ver aqui primeiro em relação à fórmula. Se eu sei que essa soma corresponde, deixa eu tirar logo aqui, a 728, que é igual a 1, eu não tenho, o A1 não tenho, então aqui vai ficar 1 menos a razão eu tenho, vai ser igual ao número 3. Esse n eu não tenho, porque eu não sei quantos termos tem aqui nessa sequência, dividido por 1 menos 3. Certo? Então, esse tipo de problema, normalmente ele é um probleminha chato de fazer, porque ele vai envolver o quê? Eu vou ter que encontrar uma outra expressão para vir trocar aqui, tá? Que pode ser ou no lugar desse n, ou no lugar desse A1. Então eu vou ter que isolar uma outra sentença para poder trocar aqui. Normalmente essa sentença vai vir lá na forma do termo geral. Por quê? Porque lá na forma do termo geral eu vou ter duas equações para resolver. Essa aqui em cima, através das informações da soma, e essa aqui embaixo através da informação do AN. Por exemplo, o AN é 486, então eu sei que isso aqui é igual a 1 vezes a razão, que é o 3, elevado a n. Está vendo que o 3 elevado a n aqui, ó, ele volta novamente aqui para essa relação. Então, como o meu objetivo é encontrar o A1, eu poderia tentar isolar esse A1 aqui e trocar K, de modo que eu encontrasse o N. E se eu encontrasse o N, eu voltava para encontrar o A1. Quer dizer, um passo aqui bem longo. Ou então o contrário, isolava aqui o N nesse cálculo, e isso exigiria da gente um processo de logaritmo, que não vem ao caso aqui. Então, esse tipo de problema, ele tem características de ser muito trabalhoso do ponto de vista do cálculo. Tá? Então, dá para fazer, a gente pode isolar aqui, ó, por exemplo, se eu isolasse isso aqui, ó. Vamos supor que eu isolasse isso aqui, o A1. Então, tipo, A1 é igual a 486 dividido por 3 elevado a n. Então, esse aqui é o A1. O que, que eu faço com esse A1? Venho aqui na fórmula de cima e troco ele aqui. Então, aonde eu tenho esse valor, eu troco ele aqui nessa posição. E nisso eu vou ficar só com a única incógnita, que é o 3 elevado a n. Só que esse cálculo vai ficar um cálculo extenso, exponencial, na parte exponencial. Então eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês se depararem com situações como essa aqui, vocês podem tentar visualizar o seguinte raciocínio. Por exemplo, aqui eu já sei, por exemplo, aqui, o 486 é igual a A1 vezes 3 elevado a n. Então, eu fatoro esse camarada aqui, 486, fatorando ele. Aqui vai dar por 2, eu vou ter 243. Aí eu vou ter agora por 3, que vai ter 81. Que por 3 eu vou ter 27, que por 3 eu vou ter 9, que por 3 eu vou ter 3, que por 3 eu vou ter 1. E vai finalizar aqui, né? Então, observe que aqui, ó, eu tenho 3, 1, 2, 3, 4, 5, 3 elevado à quinta potência, multiplicada pelo 2. Então, se eu observar esse comportamento aqui numérico, você vai perceber que isso aqui é 2 vezes 3 elevado a 5, que é igual a 1 vezes 3 elevado a n. Então, por comparação, esse 2 aqui ó, só pode ser esse A1. E por comparação, o meu n
só pode ser o 5. Então, conclusão, eu acabo tirando o valor aqui, tanto do número de termos quanto do primeiro termo, simplesmente por um processo de comparação. Ou seja, a minha pergunta aqui solicitava o primeiro termo. Então, eu vou afirmar que o primeiro termo, na verdade, é o número 2. E conclui o problema. Certo? Então, aí fica um critério mais simples encontrar essa solução, mas entenda que há também certas limitações. Então, esse daqui é mais geral e aqui é uma situação mais de números que tenham condições mais acessíveis, como esse número aqui. Às vezes tem números que a gente não consegue visualizar tão simples assim do modo como a gente fez aqui, tá? Através da fatoração. Mas tudo bem, aqui encontramos o primeiro termo. Ok? Então é isso que a gente deve considerar. Prosseguindo aí. Quantos termos devemos considerar na PG para obter a soma tal? Aqui agora a gente tem uma soma novamente, seguindo a mesma linha de raciocínio da anterior. Deixa eu visualizar aqui, nós temos o valor da soma, 765, que é igual a 1, eu tenho parênteses aqui sem precisar. A nossa razão aqui está estabelecida como sendo o número 2 novamente, posso dividir em 6 por 3, então ficou 1 menos 2 elevado a n. Eu acabei não colocando o primeiro termo aqui, mas pode ser colocado, né, que ele vale 3. Então eu vou apagar aqui e colocar ele, tá? Então isso aqui vale 3. Então isso aqui eu tenho essa cara aqui. Ó, nesse problema, então, a gente só precisa estar resolvendo essa equaçãozinha para chegar nesse n. Isso aqui vai dar uma equação exponencialzinha, tá bom? Então, o que é que eu tenho aqui? Esse número menos 2 dá menos 1. Eu já sei que isso aqui vai ficar menos 3. Então, vai ficar 765 é igual a menos 3, que vai multiplicar 1, e que vai ficar o menos 3, vai ficar mais, né? Porque menos aqui, ó, 3 vezes 1 mais 3 vezes 2. Então, aqui vai ficar menos, e aqui vai ficar mais 3 vezes 2 elevado a n. O espaço não ficou bom, não. Deixa eu refazer novamente aqui. Então, aqui eu vou ter 3 menos 3 vezes menos 3 aqui, desculpa, mais 3 vezes 2 elevado a n. Ok? E por que mais? Porque aqui vai ficar esse número daqui, ó, essa parte aqui está ficando negativa e esse número está positivo, então ele está ficando negativo. Quando ele multiplicar por k, ele vai ficar o menos 3. Quando ele multiplicar pelo negativo, vai ficar o mais 3. Agora, aqui eu vou adicionar esse menos 3 para lá, então vai ficar 768, que é igual a 3 vezes 2 elevado a n. Olha só o macete de novo. Ó. 768 igual a 3 vezes 2 elevado a n. Então, se você quiser já fatorar aqui, vai encontrar uma solução. Ou então, se você preferir, pode dar continuidade ao problema. Bem, se você dividir isso aqui por 3, 768 dividido por 3, isso aqui vai dar 256, que é igual... Então, já dividindo, tá? Se eu passar dividindo aqui. Então, dá 256. Isso vai dar 2 elevado a n. Então, quem é o número que é elevado aqui no expoente de 2 vai dar 256. Isso aqui corresponde a 2 elevado a 8. Então, 2 correspondente a 2 elevado a 8 é igual a 2 elevado a n. Então, conclusão aqui, porta base, n é igual a 8. Então, eu tenho aqui os termos. São 8 termos que a gente deve considerar para que essa solução ela aconteça. Ok? Então, tem um problema que é relativamente simples. O problema de K, ele envolve também um raciocínio similar, porque eu tenho uma razão, que é 2, eu tenho
primeiro termo, que é 10x. Então, vamos afastar aqui para a gente visualizar esse caso. E eu tenho isso aqui, deixa eu ver o que eu posso usar. Bem, então aqui 767.650 é igual a 10x vezes 1 menos a razão, que é 2, elevado a n, tudo isso 1 menos o 2. Aqui nós temos novamente um problema parecido com aquele que a gente fez lá em cima. Então esse termo, deixa eu ver se a gente vai ter uma... Eu não sei se ele vai ser tão produtivo assim, porque vai acabar virando aquela ideia do sistema novamente, ó, tá vendo? Porque eu já tenho aqui o termo, aí eu teria que usar esse termo aqui no enésimo. Então 1280 é igual a 1, que é o 10x, vezes a razão, que é 2, elevado a n menos 1. Novamente eu teria que isolar aqui, trocar em cima para poder resolver. Então isso aqui ficou novamente inviável. Então por aqui a gente vai tentar então pelo enésimo termo. Eu tenho 1280 é igual ao enésimo termo, tá vendo aqui essa pontinha? Eu já sei que isso aqui corresponde a 10 vezes x, vezes 2 elevado a n menos 1. Então se eu fatorar o 1280 fatorado, eu vou ter 1280 fatorando por 2 dá 640, por 2, 320, por 2, 180, 180 não, desculpa, 160, por 2, 80, por 2, 40, por 2, 20, Aí hoje foi fechando na escola, 20, manhã, e agora ele tá por na 2, escola em 10, aí por eu acabei 2, não ligando, aí agora tá mostrando 5, já pra dar. e por último por E aí, 5, tá tudo bem? né? Eu vou ter 1. Olha só, se você observar aqui, Não trabalhou no aniversário? isso corresponde a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Mas eu já observei que aqui tem 10x, ó. Então, se tem esse 10x aqui, eu vou fazer assim, ó. Vou pegar esses dois aqui com esse aqui e vou deixar ele como 10. Então, eu vou deixar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou ter, na verdade, 10. Isso aqui corresponde a 10 vezes 2 elevado a 7. Que é igual a 10 vezes x vezes 2 elevado a n menos 1. Se você observar aqui, ó, o 10 aqui, nessa mesma base, esse x aqui ó, teria que ser 1. Porque senão eu não teria o resultado 2 aqui, exatamente com a potência. Né? Então, conclusão, o meu x aqui tem que ser 1. Tá? Porque se eu tirar 10 vezes 1, 10 vezes 1 aqui, ó, eu vou ter uma correlação aqui do 1 com esse x. Tá? E aqui em relação a 2, eu vou concluir aqui que o n menos 1 tem que ser o 7. Então o n tem que ser quanto? Passo 1 para lá, eu vou ficar 8. Então cheguei à conclusão que o x é 1 e que o n tem que ser igual a 8. Eu tenho 10 parcelas aqui e 10 parcelas nisso, porque eu tenho 8 parcelas aqui, ó, partindo de 10, de 20, de 40 e tal, e essa soma vai te dar esse resultado. Então observe que essa estratégia, ela poupa você de fazer uma conta aqui enorme e realmente desnecessária, porque vai ter um esforço muito grande e a gente ainda corre muito risco de errar essas contas por conta desses exponenciais. Então aqui é uma sugestão que você fica aí. Então o valor que a gente está procurando é o x igual a 1. Ok? Por último, soma de termos infinitos. Por que infinitos? Observe. Vai decrescendo, uma sequência decrescente. Tá? A razão dele vai ser 1 sobre 5. A razão desse aqui vai ser meio. E toda PG que tiver essas características de razões
roupa. Aqui a razão E a roupinha é do 1 sobre balé. 3. E era outra que ela tem aqui, que tem Vai parece decrescendo, uma palhada. infinita. E a gente Não se montou solicitou o balé. Foi um sonho. A gente uma chegou lá, quantidade ficou nessa soma aqui, tá chateada. vendo? Calcule a soma dos termos. Então você vai Mas aí interpretar, peguei claro que pra aqui ir não foi pro uma aplicação de banheiro, problema, tá? E você vai interpretar isso como sendo uma soma de IPG infinita. Então, a lógica é, a soma infinita desses números, na verdade, é só formular 1 sobre 1 menos Q. O A1 aqui você já sabe que é 5. E a razão você já sabe que é 1 sobre 5. Então, essa continha simplesmente é 5 dividido por 1 menos 1 sobre 5. Então, a soma infinita nesse primeiro caso é 5 dividido por. Aqui, fazendo essa continha no BC, eu vou ter 4 sobre 5, né? 5 quartos. É 4 quintos. Então, isso aqui eu vou ter que essa continha corresponde a 25. Isso aqui é mantendo de cima, multiplicando pelo inverso para embaixo. 25 sobre 4. E aí, a gente pode deixar na forma fracionária. Ou, se for o caso, pode tentar deixar aí no formato decimal, se você tiver querendo colocar assim. Bom, aqui finalizou aqui. Aqui não é diferente, é a mesma forma, só que o primeiro termo aqui é o 20 e a razão aqui é o 1, tá? Muito cuidado com esses problemas aqui, não se encerraram na lista aqui, mas eu vou chamar a atenção de um problema bem típico, que é a ideia da dízima, porque isso aparece demais quando tem alguns problemas que são muito comuns em relação à soma. Se você tiver uma dízima periódica, isso aqui corresponde a uma soma, tá? Uma soma de decimais. E essa soma, nessa situação infinita aqui da dízima, vai corresponder exatamente a uma situação de soma infinita de PG. Porque, observe, 2 sobre 10, 2 sobre 100, aqui 2 sobre 1000, tá? Ela vai decrescendo. E aqui eu consigo demonstrar, tá, que essa dízima periódica, formando então essa sequência de termos, né, que formam uma progressão. Observe, o sistema aqui, ó, se eu multiplicar ele por 1 sobre 10, dá 2 sobre 100. Se eu multiplicar 2 sobre 100 por 1 sobre 10, então a razão aqui é 1 sobre 10. Tá? A razão aqui está sendo 1 sobre 10. Então, esse 1 sobre 10 aqui, como razão, permite que você faça, por exemplo, a demonstração que essa soma corresponde. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo está aqui, ó. O 2 sobre 10. Tá? Olha aqui. 2 sobre 10 é o primeiro termo. Aí qual é a razão? É 1 menos a razão. 1 sobre 10. Fazendo a continha aqui, você vai ver, ó, que vai ficar 2 sobre 10 dividido aqui, fazendo o menos aqui vai estar 9 sobre 10. Então, simplificando, eu posso cortar o 10 com 10 aqui, ó, com denominadores. Eu chego em 2 sobre 9. Lembra que existe uma regrinha que fala que quando eu tenho divisão periódica aqui, a gente pega o 2, ó, coloca em cima. Aí quantos periódicos eu coloco a quantidade em 9. Isso aqui serve para provar realmente que esse tipo de número gera esse tipo de número aqui. Tá bom? Então fica aí uma dica aí que de repente pode estar sendo solicitada também a vocês na prova. Tá bom? Valeu e bons estudos. Tchau, tchau.